Fala galera, tô vindo aqui agora aparecendo no vídeo com vocês para a gente vir falar sobre lançamento oblíquo. Então preste atenção, eu vou estar lançando tanto o vídeo de lançamento oblíquo quanto o vídeo de lançamento horizontal, beleza? Então primeiro a nossa aula de lançamento oblíquo, depois a nossa aula de lançamento horizontal, beleza? Aqui no módulo de lançamento oblíquo eu já vou deixar a ficha de exercícios tanto de lançamento oblíquo quanto de lançamento horizontal, beleza? Agora faz o seguinte, não deixa de assistir o vídeo de lançamento horizontal, tá? Não adianta você só assistir a videoaula do movimento oblíquo e não ver a de lançamento horizontal. Se bem que são movimentos que se completam, tá? Mas é importante você ir assistir as duas aulas, fechado? Não esquece de jeito nenhum, beleza? Então, vê só, vamos começar a falar sobre movimento oblíquo. E a gente tem o seguinte, o que é esse danado desse movimento oblíquo? Deixa eu só descer aqui um pouquinho. O movimento oblíquo é um movimento parte vertical e parte horizontal. Então, vê só, quando ele fala parte vertical e parte horizontal, é ele querendo falar que esse é um lançamento chamado bidimensional. Beleza? Logo, tem duas dimensões. Tendo duas dimensões, como ele fala que é um eixo vertical e um eixo horizontal, então a gente pode interpretar isso como uma leitura gráfica, né? Eixo vertical é o eixo Y, que vai ser o nosso eixo da altura, beleza? Você que já passou aí pelo lançamento vertical, então, o nosso eixo Y é o nosso eixo da altura, beleza? E o nosso eixo X, que é o nosso eixo do nosso movimento horizontal, fechado? Aí ele fala aqui, o movimento de uma pedra sendo arremessada em um certo ângulo com a horizontal, ou uma bola sendo chutada, formando também um ângulo. Então, vê só, o que é esse movimento oblíquo? O movimento oblíquo é o chamado movimento parabólico, beleza? Então, movimento parabólico, ou também pode ser chamado de movimento o quê? Parabólico ou movimento balístico. Beleza? Que é justamente a leitura desse gráfico, que a imagem eu acho que deve estar um pouquinho ruim de você visualizar, mas eu fiz o mesmo gráfico aqui, Então, eu estou desenhando aqui um corpo partindo da origem. Então, um corpo partindo da origem, beleza? Tem velocidade em que essa velocidade vai formar um certo ângulo com a horizontal. Com isso, o que é que acontece? Se o meu corpo está partindo obliquamente, eu consigo decompor essa minha velocidade, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente de vetores, mas é bom que a gente já dá uma introdução a vetor e você já aprende a calcular o vetor resultante através de uma decomposição vetorial. Então, vê só, eu coloquei aqui do lado uma observação. E que observação é essa? É o seguinte, eu coloquei aqui primeiramente coisas que é importante você já fazer em qualquer questão de lançamento oblíquo, que seja uma questão de conta, beleza? Então, vê só, como o lançamento oblíquo é um lançamento em duas direções, uma direção vertical e a direção horizontal, consequentemente eu vou ter uma velocidade de lançamento tanto na minha vertical quanto na minha horizontal. E essas velocidades eu vou estar chamando de Vx e V0y, beleza? Vx é a minha velocidade no eixo x. E V0y é a minha velocidade inicial do eixo y. Dudu, por que tu não colocou V0x? Porque, vê só, a coisa mais importante do movimento oblíquo é você saber o seguinte, que o eixo x vai ser o nosso eixo em que o corpo vai descrever um movimento uniforme. Como assim? Aqui a velocidade é constante.
Beleza? Então, no eixo X, o movimento descrito pelo corpo é um movimento uniforme. No caso, a velocidade é constante em todo o movimento. O que isso quer dizer? Que a aceleração ela é nula, galera. Que a aceleração ela é zero. Beleza? O corpo não possui aceleração. Já no nosso eixo Y, o nosso eixo Y é o nosso eixo descrito o movimento do corpo, movimento uniformemente variado. E por que o movimento é uniformemente variado? Porque aqui a velocidade agora, ela varia. E ela varia porque a gente tem aceleração que vale a gravidade. Se você lembrar do nosso lançamento vertical, no nosso lançamento vertical a gente tem a aceleração da gravidade apontando para baixo. Beleza? Então, ó, agora, no eixo Y, como a gente tem aceleração sendo a aceleração da gravidade, então o movimento descrito pelo corpo é movimento uniformemente variado. O que isso quer dizer? Que torna esse ponto aqui, ó, de altura máxima o ponto mais importante. Por qual motivo que ele é mais importante? Porque, vê só, como o nosso movimento possui gravidade, se você prestar atenção, a velocidade inicial está para cima. Então, na nossa decomposição da velocidade, V0y está para cima, beleza? Consequentemente, o que acontece? O nosso movimento de subida, então, ó, na subida, o nosso corpo vai descrever um certo tempo, ele vai demorar um certo tempo para subir. Mas quando ele chegar na altura máxima, acontece algo bem interessante. O corpo para de subir. Como ele para, a velocidade do eixo Y na altura máxima, ó, a velocidade aqui é zero. Consequentemente, a velocidade do corpo no ponto de altura máxima vai ser somente Vx. Presta atenção que já foi questão de vestibular. Qual a velocidade do corpo na altura máxima? Se você falar que é zero, você estará respondendo errado, beleza? A velocidade do corpo na altura máxima no lançamento oblíquo é igual a Vx. Se você já tiver o valor de Vx, ótimo, vai ser exatamente o valor da sua resposta. Se a gente estiver falando de lançamento vertical, no lançamento vertical, a altura máxima, quando o corpo atingir, a velocidade vai ser zero, beleza? Então, por isso que no eixo da altura, que é o nosso eixo Y, o que é que acontece? A velocidade do eixo Y na altura máxima é zero, beleza? Consequentemente, depois disso, o corpo demora um certo tempo para descer. Então, vê só, como o movimento é chamado simétrico, como assim? Tudo que acontece na subida acontece na descida. Se a gente estiver considerando que o corpo vai partir de uma certa altura e vai chegar nesta mesma certa altura, beleza? Então, se o corpo partir do zero, ela tem que chegar no zero. Se ela partir do 2, ela também tem que chegar no 2 para o tempo de subida ser igual ao tempo de descida, beleza? Porque o quanto que o corpo sobe é a mesma coisa do quanto que ele desce, fechado? Consequentemente, esses tempos são iguais, beleza? Então, ó, quando for calcular aqui o tempo total descrito pelo corpo, como eu posso calcular o tempo de subida mais o tempo de descida, que vai ser o tempo total? Se eu tiver somente o tempo de subida, esse tempo total pode ser calculado como 2 vezes o tempo de subida, já que esses tempos são iguais. Ou esse tempo total também pode ser calculado como 2 vezes o tempo de descida. Beleza? Aí, vê só, como a gente pode decompor as velocidades, e essas velocidades decompostas vão ser no eixo X e no eixo Y, eu esqueci de botar V0 aqui, V0Y. Então, o que é que acontece? Vx é o cateto adjacente ou colado ao ângulo de lançamento.
cateto adjacente ou é o lado colado ao ângulo, você sabe que a relação trigonométrica que você usa é o cosseno, não é isso? Já se você pegar o VY, beleza? V0y, V0y é o lado oposto ao ângulo. Então, ó, V0 vezes o seno do ângulo, beleza? Aí eu só vou trazer mais um pouquinho aqui para o lado para poder botar o nosso ângulo alfa. Sei que você não está vendo o tempo, tá? Mas já já eu vou dar uma saidinha da frente, só para colocar o ângulo aqui. Beleza? Então, ó, simbora. Deixa eu sair um pouquinho só aqui da frente para você poder visualizar o que eu acabei de escrever. Beleza? Então tá aí, ó. A decomposição, primeiramente, é sempre interessante. A primeira coisa que você for fazer em uma questão de conta, você decompor as velocidades do eixo x e do eixo y. Beleza? Aí, vê só. Então, o que é que acontece? Eu vou botar aqui uma terceira observação para falar o seguinte. Porque, vê só. Primeiro, eu vou falar da subida. Beleza? Então, o que é que acontece? Na subida, a gente tem o seguinte, a gente tem que a velocidade inicial do eixo y, beleza? É um valor diferente de zero, mas a velocidade final no eixo y na altura máxima é igual a zero. Então, ó, isso daqui é na altura máxima, beleza? Na altura máxima. O que é que acontece? Como a subida é o eixo do movimento uniformemente variado, todas as fórmulas do lançamento vertical servem para cá, tá? Então, ó, aqui, como é o move, vem o sorvetão, beleza? Sorvetão que vai ser ΔH é igual o quê? V0y vezes t. Só que na subida a gravidade é negativa, beleza? GT² sobre 2. Por quê? Porque aqui o movimento é classificado como movimento... Olha, movimento. Sei que não está aparecendo, mas já já aparece para vocês. Movimento... Deixa eu fazer o seguinte logo. Vai. Deixa eu vir mais para cá, então. Movimento retardado, beleza? Então, ó, no movimento de subida é retardado. Por quê? Porque a velocidade de lançamento está para cima e a gravidade está para baixo. Velocidade e aceleração sentidos contrários, movimento retardado, beleza? Outra equação que serve aqui para a gente, vou até mudar de cor, outra equação que serve aqui para a gente é o voat, beleza? Só que o voat vai ser escrito da seguinte forma, Vy é igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo, beleza? Aí, vê só, se a gente estiver falando que o corpo irá chegar aonde? No H máximo, o que é que acontece? Na altura máxima, a gente tem que V0, Vy, a velocidade final é zero. Então, essa nossa equação de verde aqui, ó, ela se transforma no seguinte. Zero é igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo. Beleza? Esse tempo, se eu for considerar, vai ser o tempo de subida. Beleza? Consequentemente, o que é que acontece? Se eu quiser isolar o tempo de subida aqui, ó, o tempo de subida vai ser calculado pegando a velocidade inicial do eixo y e dividindo pela gravidade. Presta atenção. Eu não me importo de você não decorar essas fórmulas. Por quê? Porque isso não é necessário. Se você já conhece todas as equações, sorvetão, voat e Torricelli, beleza? Você já sabe achar as coisas, beleza? Você já sabe as equações, você já sabe o que utilizar. É só prestar atenção que, se eu estou falando do eixo vertical, que é o eixo y, então
tudo vai ser considerado do eixo vertical. Velocidade do eixo y e o eixo vertical é altura, beleza? E outra coisa que eu posso achar na altura máxima é justamente a própria altura máxima atingida pelo corpo, beleza? E como é que eu posso achar essa altura máxima? Preste atenção. Através da equação de Torricelli, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos, né? Porque o movimento é retardado, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Beleza? Aí, vê só, se eu estiver falando da altura máxima, o que é que acontece? Esse número aqui é zero, beleza? Aí, para você achar a altura máxima atingida pelo corpo, você vai pegar a velocidade inicial do eixo y ao quadrado e vai dividir por 2 vezes a gravidade, beleza? Basta você fazer isso. Mais uma vez, como é que você pode descobrir o V0y? Aqui, ó, através da decomposição das velocidades. Descobre V0x e depois descobre V0y, beleza? Com isso, você já consegue calcular, por exemplo, a altura máxima e já consegue calcular o tempo de subida. Ó, sabendo o tempo de subida daqui, tu consequentemente já sabe o tempo total. Por quê? O tempo total, a gente viu agora, ó, que está lá em cima, é 2 vezes o tempo de subida. Então, basta tu pegar esse valor que tu achar e multiplicar por 2. Fechado? Outra coisa importante é o alcance. Primeiramente, eu vou falar aqui 1.4, que é a descida. A descida. O que é que acontece na descida? Na descida, o nosso movimento é classificado, ó, como movimento acelerado. Logo, o que é que acontece? Quando o teu corpo começa a descer, ó, deixa eu trazer aqui de volta no gráfico. Quando o teu corpo começa a cair, ele começa a ganhar velocidade, beleza? Então, ó, nosso movimento vertical, que é o nosso movimento de subida e descida, a gente tem um movimento retardado na subida, porque o corpo para no ponto de altura máxima, e um movimento acelerado na descida, beleza? Porque a velocidade começa a ficar no mesmo sentido da gravidade, da aceleração. Fechado? Aí, ó, outra grandeza importante que a gente aprenda é a chamada o alcance. Ó, o alcance é a distância horizontal de percurso, beleza? E esse alcance, como é o nosso espaço do eixo x, beleza? Vai ser o nosso ΔSx, se você quiser achar, ou o nosso x da questão, beleza? Como é que a gente acha espaço? Espaço é velocidade, logo vai ser a velocidade do eixo x, vezes o tempo. Só que como é o alcance, é do ponto de partida ao ponto de chegada, esse tempo que a gente vai utilizar vai ser o tempo total, tá, galera? Então, ó, o tempo que a gente vai estar utilizando vai ser o tempo total. Então, para achar o alcance que vai ser o nosso x, basta tu pegar Vx e multiplicar pelo tempo total. Beleza? Aí, vê só. Se liga nisso. Não deixa de revisar. Aí, vê só. Esse assunto de lançamento oblíquo e esse assunto de lançamento horizontal são importantíssimos para a tua prova do SSA, beleza? O SSA adora cobrar esse conteúdo. Fechado? E é um conteúdo importantíssimo. Eu costumo brincar falando que vai ser ou a questão 4 ou a questão 6 da tua prova, beleza? Inclusive, ano passado, em outros vestibulares passados, beleza? Já caiu questões muito similares com os nossos exercícios, beleza? Então, ó, grava aí conteúdo de lançamento horizontal. Faz o seguinte, sempre que necessário, dá uma pausa no vídeo, copia, escreve o que eu estou
falando aqui com vocês, beleza? Essa semana ainda eu vou mandar uns exercícios resolvidos aqui e aviso no grupo e entro em contato com vocês, tá bom? Então se liga, ó. Próximo vídeo aqui embaixo, lançamento horizontal, beleza? Até lá, valeu!